Hoje você vai descobrir quais são os alimentos que têm o poder de aumentar o seu peso de um dia para o outro. Já aconteceu de no domingo você tá com peso e na segunda tá 1, 2, 3 ou até 4 quilos a mais? Pode parecer muito, mas acontece com muito mais frequência do que você imagina. E existem vários alimentos que contêm alguns componentes que mexem diretamente com o seu peso. E se você se desespera toda vez que a balança sobe, entender quais são esses alimentos vai te ajudar ou a evitar esses episódios, ou pelo menos já saber que isso vai acontecer quando você comer eles. Muitos desses alimentos não são tão óbvios e podem te deixar muito surpreso. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou um nutricionista e eu trabalho especialmente com emagrecimento, melhora de composição corporal, que é ganhar músculo e perder gordura, e tratamento de doenças metabólicas, seja resistência à insulina, gordura no fígado, pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Inclusive, eu também atendo pessoas que estão utilizando medicamentos como Ozempic ou Mounjaro. Eu atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o resto do Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online que já tem mais de 3.000 alunas, onde eu ensino como emagrecer sem cortar nenhum alimento, sem seguir um cardápio fixo e sem passar fome, através do conhecimento, de você entender o que você tem que fazer. E nas redes sociais eu mostro que o emagrecimento é muito mais simples e menos complicado do que falam por aí. Se isso te interessa, já se inscreve no canal, que somos mais de 500.000 atualmente. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa. Na verdade, não tem nada que vai aumentar a sua gordura em 1 ou 2 quilos de um dia para o outro. Isso é impossível. Por mais que você coma 2 pizzas inteiras, coma um bolo inteiro, exagere um monte, isso não é o suficiente para fazer você ganhar 1 quilo de gordura. Alguns estudos falam que a gente precisa de um excesso de mais de 7.700 calorias para se ganhar 1 quilo de gordura. Então, sempre que você vê uma mudança rápida de peso de um dia para o outro, não é gordura. Então, calma, não precisa se desesperar. Essas mudanças rápidas têm muito mais a ver ou com mudança de líquido no seu corpo, ou seja, você está com uma retenção maior de líquido, ou você está com um estufamento, está com gases na barriga, e isso afeta o seu peso. Então, existem determinados alimentos que vão te deixar mais estufada, mais inchada e mais cheia de líquido. São esses alimentos que vão fazer seu peso subir em pouco tempo. Fora os alimentos, o ciclo hormonal pode fazer isso. Principalmente mulheres que ainda estão menstruando podem ter uma grande variação de peso durante o mês. Tem alguns estudos que mostram até 4 quilos. Isso é de retenção líquida. Alguns medicamentos, como os corticoides, também podem fazer você reter mais líquido, o que vai aumentar o seu peso na balança, não necessariamente de gordura. Então, sabendo disso, vamos entender quais são esses alimentos que têm esse poder de fazer você reter mais líquido ou ficar estufada e mudar seu peso de um dia para o outro. E eu comentei que tem alguns da lista que podem surpreender, mas não o primeiro da lista, que é a pizza, especialmente de calabresa ou pepperoni. Bom, a pizza é um alimento bem calórico, porque tem farinha de trigo da massa e junta-se com queijo, que é um alimento que tem razoavelmente bastante gordura. Essas pizzas que eu citei ainda têm embutidos, que são alimentos ricos em sódio. Então, quando você come pizza, você está comendo bastante carboidrato, bastante gordura e bastante sódio. Especialmente os carboidratos e o sódio são elementos que ajudam a reter mais líquido, a aumentar o peso. Sendo que pizza é um alimento razoavelmente fácil de você exagerar um pouco. Então, quando você come uma pizza domingo à noite, você provavelmente está comendo mais carboidrato do que você está acostumado, mais caloria do que você está acostumado e mais sódio do que você está acostumada. Isso vai refletir na balança do dia seguinte. Não quer dizer que você tem que parar de comer pizza, mas entenda que quando você comer pizza, é provável que no dia seguinte o peso vai aumentar e você não precisa surtar. Se isso te incomoda tanto assim, então não coma pizza, que aí o peso não vai aumentar no dia seguinte. A não ser que você coma outro dos alimentos aqui da lista. Segundo da lista, comida japonesa, especialmente as pecinhas de sushi com arroz ou frituras, e ainda mais quando você usa o molho shoyu. O molho shoyu, ele não é muito calórico, mas ele tem muito sódio. Então, se você come pecinha de arroz com molho shoyu, você está de novo juntando uma quantidade alta de carboidrato com muito sódio. E essas pecinhas de sushi, elas têm mais carboidrato do que as pessoas imaginam. 3 pecinhas costumam ter uns 30 gramas de carboidrato, que é o mesmo que uma banana ou 100 gramas de arroz no prato. E por quê? Porque esse arroz usado no sushi
Primeiro que ele tem um pouco de açúcar e segundo que ele é bem concentradinho, então você acaba subestimando a quantidade. Mas o pior é que a maioria das pessoas não come só 3 pecinhas. É fácil comer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pecinhas. E aí você está comendo muito carboidrato e ainda você coloca mais sódio através do molho shoyu. E pessoal, eu tô falando aqui de carboidrato, de sódio. Depois que eu passar a lista, eu vou explicar direitinho por que cada um desses itens influencia tanto nesse aumento do peso, tá? Terceiro item da lista. Aqui é um clássico também. A cerveja. A cerveja tem álcool, tem carboidrato. O álcool é outro elemento, junto com o sódio e carboidrato, que colabora para a retenção de líquido. Talvez você até já tenha percebido, quando você bebe mais cerveja, o peso no dia seguinte vai estar mais alto. Mas eu queria aqui falar também dos drinks, porque vários drinks também misturam açúcar, que é carboidrato, com álcool. Por exemplo, a caipirinha. A caipirinha ela é extremamente calórica, uma dose tem por volta de 500 calorias. E quando você toma, é bem possível que isso afete o seu peso no dia seguinte. Então, atenção com bebidas alcoólicas no geral, sem exceção, mas mais atenção ainda com drinks, com cerveja e na quantidade total. Quarto item. Eu acho que vocês já estão começando a entender a lógica da coisa, que é o que eu quero que você entenda mesmo. Não se prender aos alimentos que eu vou passar, mas entender a combinação que pode gerar esse efeito. E aqui eu quero falar do croissant. Por quê? Croissant tem bastante carboidrato da farinha, geralmente tem gordura nessa massa, então ele fica mais calórico. E geralmente o croissant é recheado com o quê? Alimentos ricos em sódio, como embutidos, por exemplo, presunto. Então, além do croissant, outros pães, ou sanduíche, por exemplo, como um hot dog, pão com calabresa e por aí vai de novo ter essa combinação. Bastante carboidrato, bastante sódio, bastante caloria e fácil de comer bastante. Nessa linha, o quinto item da lista é parecido, mas é até pior, que são os hambúrgueres que você compra, tanto em fast food e até em hamburgueria, tá? Por quê? Porque tem bastante sódio, tem o carboidrato do pão e geralmente tem um monte de molho, que de novo, vai ter carboidrato e vai ter sódio. É uma junção disso tudo em um pacote extremamente calórico. Se tiver uma batata frita de acompanhamento, aí potencializa tudo. Então é um alimento que sim, tem um grande potencial para mexer no seu peso no dia seguinte. Item número 6. Doces em geral, quando você exagera na quantidade. Você comer 2 quadradinhos de chocolate, 2, 3 brigadeiros, um picolé, dificilmente isso vai fazer seu peso subir no dia seguinte. Mas quando você come 2, 3 fatias de bolo, a barra inteira de chocolate, vai num restaurante e é um mousse enorme, você está aumentando muito a quantidade de carboidrato que você costuma comer nessa refeição. Então, se você está na dúvida, o que é muito? O muito é mais do que o seu habitual. E doce é muito fácil de perder a mão neles. Então, exagerando doce, foi numa festa de aniversário de criança, num casamento, nem se pesa no dia seguinte, porque vai estar mais alto, você vai ficar nervosa. Espera dar um tempinho para fazer isso. Agora, o item 7, esse sim vai surpreender você, que são os doces fit. Um doce fit, às vezes, pode inchar até mais que um doce normal. Por quê? Primeiro, muitos dos doces fits, eles são tão calóricos quanto o normal, e o total de calorias pode influenciar no inchaço. Mas o fator principal não é esse. O fator principal são alguns tipos de adoçantes que podem gerar gases, distensão abdominal e realmente te inflar. Então, principalmente, xilitol, eritritol e sorbitol, eles podem gerar esse inchaço, então você come um negócio em tese fit, mas que tem esses adoçantes, e aí você fica inchado e no dia seguinte você vê que o peso subiu e não entende nada. É por causa dos adoçantes. Então, adoçantes, a depender do tipo, a depender da quantidade, eles podem sim gerar esse efeito. O mais comum é o xilitol, desses 3 que eu falei. Então, o xilitol, ele costuma inchar e é dose dependente, ou seja, se você comer um pouco, pode ser que não aconteça nada. Se você comer um pouco mais, pode inchar um pouco. Se você comer muito, vai inchar muito. Então, atenção com o xilitol. Tá gostando da lista até agora? Você come algum desses alimentos? Me diz aqui embaixo nos comentários se você já passou por esse tipo de experiência, o que você comeu que no dia seguinte inchou muito seu peso, até pra gente aumentar essa lista, ajuda a contribuir com o vídeo. E aproveita e já deixa seu like aqui também para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Item número 8, feijoada, em alguns casos até o feijão. Bom, da feijoada eu acho que não tem tanto mistério. Primeiro que feijoada
tem embutidos, como a linguiça, que é rica em sódio. Em muitos casos tem a farofa, que é bem rica em carboidrato. Mas o próprio feijão é um alimento que até que é comum dar uma inchadinha na barriga. A gente tem até aquela expressão, quando uma pessoa parece estar muito lenta, muito pesada, fala, parece até comer uma feijoada. No futebol se usa muito. O jogador tá meio preguiçoso, não tá com muita velocidade, fala, esse cara parece comer uma feijoada antes de vir pro jogo. Por quê? Porque o feijão, ele tem uma digestão um pouco difícil. E na feijoada você acaba comendo muito feijão. Só que assim, tem algumas pessoas que são mais ou menos sensíveis a essa digestão do feijão. Tem gente que digere bem o feijão e tem gente que digere muito mal o feijão. Mesmo que coma pouco, ele fica conversando com você ali na sua barriga. E isso pode afetar o seu peso, porque você ainda vai estar com esses gases. Então, mesmo que a pessoa não coma feijoada, talvez ela come uma sopa de feijão ou uma quantidade um pouquinho maior de feijão do que ela tolera, pode afetar o peso do dia seguinte. Então, não se assuste. Como eu falei, aumentar o peso não quer dizer que aumentou a gordura. O feijão é um ótimo alimento, mas especialmente em algumas pessoas tem esse potencial. E na feijoada, mais ainda. Item número 9. Esse também vai surpreender. Que são fontes saudáveis de carboidrato. Sim, estou falando de fontes saudáveis. Arroz e feijão, batata, frutas. Esses alimentos, eles podem levar a aumentar seu peso no curto prazo quando você consome mais do que o seu habitual. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta que já é mais baixa em carboidrato, quando ela come mais carboidrato que o habitual dela, mesmo que seja de alimentos bons, é muito possível que no dia seguinte o peso esteja maior. Aí a pessoa fica surtada e acha que é o carboidrato que engordou. Não, ter comido aquele carboidrato pode ter aumentado a sua retenção líquida. Isso é muito dependente da sua ingestão habitual. Quem já come muito carboidrato todo dia, provavelmente não vai ter tanto esse efeito. Mas é por isso que quando você vai em uma festa, quando você pede uma comida no delivery, quando você vai num restaurante e come mais que o seu habitual, especialmente de carboidrato, você acaba vendo esse efeito do dia seguinte. E aí você atribui aquela refeição, fala, nossa, tá vendo? Exagerei, engordei. E não é bem assim. É que você comeu mais carboidrato que o seu habitual. Já já eu vou explicar direitinho porque que o carboidrato em si pode ajudar na retenção de líquido. Mas entenda que mesmo comendo bons alimentos pode acontecer. Então, comi 3 bananas ontem à noite. O peso provavelmente vai aumentar no dia seguinte. Esses alimentos não deixam de ser bons, mas eles podem ser responsáveis por esse aumento de retenção líquida. E o 10º item, eu acho que é mais surpreendente ainda. Alguns vegetais podem também causar esse efeito. Quais vegetais? Aqueles que têm uma digestão mais difícil para muita gente. Por exemplo, brócolis, repolho, para algumas pessoas a ervilha, para outras pessoas a couve-flor. Então, no geral, vegetais que costumam te estufar, costumam fazer uma distensão abdominal, ou seja, aumentar um pouco a barriga, esses gases podem continuar ali até o dia seguinte, e aí quando você se pesar, tá até o peso mais alto. Aí você pensa, nossa, mas eu comi uma salada ontem à noite e o peso aumentou? Pode ser por causa disso. Então, veja que o alimento ser bom não necessariamente significa que ele não pode aumentar o peso para o dia seguinte. É claro que a maioria dos alimentos dessa lista, eles são muito calóricos e eles não têm um grande valor nutricional. Mas pode ser que bons alimentos também tenham esse efeito. E aí o caso não é deixar de comer eles, é entender que eles podem causar esse efeito em você. E se você identificar alimentos que realmente podem distender mais a sua barriga, aí você pode evitar ou diminuir a quantidade. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso, que eu cito ali, eu faço uma lista grande dos alimentos que mais costumam causar distensão abdominal, ou seja, estufar a barriga. Depois você assiste o vídeo, pesquisa por Felipe Caggiano, estufar barriga, que vai aparecer para você. Agora que eu passei a lista, vamos entender porque o carboidrato, o sódio e o álcool são os 3 elementos que mais influenciam nesse ganho de peso rápido. Vamos começar pelo carboidrato. Existe uma coisa no nosso corpo chamada glicogênio. O glicogênio é carboidrato acumulado no nosso músculo ou no nosso fígado. O glicogênio é usado, por exemplo, no exercício. Quando você faz o exercício mais intenso, você usa o seu glicogênio. Quando você come mais carboidrato, você pode encher todos os seus estoques de glicogênio. E para cada grama de glicogênio que você estoca, o corpo estoca junto 3 a 4 gramas de água. Então, mais glicogênio,
mais retenção líquida. Só que não é só por causa do glicogênio que existe essa retenção maior de líquido por causa do carboidrato. O segundo motivo é que quando você come mais carboidrato que você está habituado, o seu corpo ele costuma liberar mais insulina. Um dos papéis da insulina é diminuir a glicemia do seu sangue, ou seja, você come carboidrato, isso eleva o açúcar do seu sangue e a insulina tenta deixar de novo o nível normal. Quando você come uma pizza, come muito doce ou coisas assim, vai subir mais sua glicemia e seu corpo vai usar mais a insulina. E quando o seu corpo está utilizando mais a insulina, uma das coisas que acontece, e tem uma explicação bioquímica complicada para isso, que eu nem vou te passar aqui, que eu acho que não é necessário, mas entenda que muita insulina significa que seu corpo ele vai reter mais o sódio. E reter mais o sódio acaba retendo mais a água. Eu já vou explicar isso quando a gente for falar do sódio. Mas então, comer mais carboidrato que o habitual, você vai ter mais glicogênio, isso retém água, e você vai reter mais sódio, que também retém mais água. Então, esses são os dois motivos. Vamos então para o segundo da lista, o sódio. Quando você consome alimentos ricos em sódio, você acaba aumentando a concentração de sódio no seu corpo. E o seu corpo, ele sempre quer ter um equilíbrio dos minerais e dos fluidos. Então, quando você tem mais sódio no seu corpo, o seu corpo ele quer mais água para fazer um balanço. Se tiver pouca água e muito sódio, isso é desastroso para sua saúde. Então, quando você tem mais sódio, o corpo ele retém toda a água que ele pode para manter esse equilíbrio. Esse é um dos motivos pelos quais beber pouca água também retém líquido. Por quê? Porque seu corpo ele fica com medo de não ter água suficiente para balancear com outros elementos, como o sódio. Então ele segura. Quando você bebe mais água, o seu corpo fica mais tranquilo e libera água ao invés de reter. Já o álcool, ele influencia de duas maneiras. Primeiro, por você estar ingerindo muita caloria, e quando você ingere mais caloria, você está aumentando o volume que você vai ter ali no estômago e liberando mais insulina no corpo. E o álcool, além dele ser calórico, ele costuma fazer você comer mais. Ele aumenta o apetite, você fica mais desinibida para comer. Então, quando você toma mais álcool, é provável que você esteja comendo mais carboidrato, talvez mais sódio junto. E o álcool, ele tem um efeito até de te fazer ir mais no banheiro. Você ficar indo no banheiro e indo no banheiro. Isso te deixa desidratada. E quando você fica desidratada, com pouca água, o que o corpo faz? Ele retém o que ele tem. E aí você fica mais inchado. Acho que deu para entender, né? Se você ficou ainda com alguma dúvida desse tema, deixa aqui nos comentários. E se você não quer perder nenhum vídeo meu, porque o YouTube não avisa sempre que eu lanço vídeo. Eu lanço 2 por semana. E não quer perder nenhuma live minha, todo domingo eu faço uma live, inclusive eu tiro dúvidas ao vivo. Entra no meu grupo gratuito de avisos. O link tá no primeiro comentário fixado ou na descrição. Esse grupo é gratuito e várias vezes eu mando material complementar lá. Se inscreve que vale a pena. Hora do resumão. Quando você come mais carboidrato que você tá acostumado, mais sódio do que você tá acostumado, ou bebe álcool, a tendência é que no dia seguinte seu peso vai estar maior. Por quê? Maior retenção de líquido. Então comer essas coisas pode mexer no seu peso. Não é motivo para desespero. Às vezes o desespero contribui mais para ganhar peso do que o exagero da noite anterior. Porque você já acha que ganhou 1, 2 quilos, se desespera e começa a comer mal a semana inteira. E aí sim pode virar gordura. Então a questão é entender, eu bebi um pouco a mais ontem, eu sei que o peso vai subir e eu estou tranquila com isso, vou seguir minha alimentação normalmente e logo volto ao normal. Ou se isso te afeta muito, você evita fazer então esse tipo de refeição para isso não acontecer. Mas se acontecer, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro como desinchar mais rápido. Da mesma forma que você pode ganhar 1, 2, 3 quilos de um dia para o outro, dá para você perder 1, 2, 3 quilos do dia para o outro. Assiste esse vídeo aqui que eu ensino como fazer isso. Agora, se você não quer só desinchar, mas quer perder a gordura da barriga e perder para sempre, eu fiz um vídeo ensinando como perder a barriga para sempre, sem método milagroso, só com o que a ciência mostra. Para você assistir, clica aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima.